Então, na ação penal 502, 56, 76, 71, depoimento da senhora Shane Azevedo Costa Bachmann, isso? Isso. Senhora Shane, a senhora foi acusada de um crime pelo Ministério Público. Uhum. Normalmente a senhora teria direito de permanecer em silêncio, mas consta que a senhora fez um acordo com o Ministério Público, Sim. é isso? Sim. Através desse acordo a senhora renunciou ao direito ao silêncio, é isso? Sim. Então a senhora não tem o direito ao silêncio, a senhora também tem que responder apenas a verdade, certo? Tá. Uhum. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, Tá. certo? Certo. Senhora Shane, esse ano 2014, qual que era a sua atividade profissional? Não estava exercendo. Sou advogada por formação, mas como eu tenho 2 filhos pequenos na época, um tinha 1 ano e a outra tinha 3, então minha função era cuidar deles. Então não Trabalhava ou exercia. prestava serviço para o seu pai? Nunca trabalhei com meu pai. Essa data, 17 de março de 2014, quando teve a busca nos endereços do seu pai, Aham. o que aconteceu? Então, eu recebi uma ligação da minha irmã por volta de umas 7h30 da manhã. Eu ainda estava em casa, arrumando as crianças para ir para a escola, né? O meu filho estudava numa escola, porque era de crianças pequenas, e minha outra filha estudava em outra escola. Deixei os 2 filhos em casa e aí ela me ligou e falou: a Polícia Federal está lá na casa do papai, me encontra no escritório. Deixei as crianças, fiz toda... Geralmente depois eu ia para academia, fui até com a minha bolsa de ginástica, que era a minha rotina, e aí eu fui para o escritório. Utilizei o hall social, que tem câmeras, utilizei o elevador, que tem câmeras, porque eu não estava fazendo nada de errado, e fui primeiramente no 13º andar, que meu marido tem escritório lá. A gente foi lá primeiro para deixar uma bolsa de academia dele lá. Depois eu logo fui para o 9º andar, que é onde ficava o escritório da Costa Global. E aí eu fiquei lá por volta de meia hora conversando, tentando entender o que estava acontecendo, porque até então eu não sabia. A Polícia Federal estava lá, e aí de que se tratava, a gente não estava... E aí fui para o escritório para conversar com ela, me inteirar do assunto, examinar talvez possíveis advogados para contratar, para ver o que ia fazer. Fiquei lá por volta de meia hora, desci com menos volume do que eu entrei, porque eu ainda entrei com 2 bolsas, desci com uma bolsa só, sem portar documento, sem portar dinheiro, sem portar nada, entendeu? Então foi isso que aconteceu nesse dia. E o que sua irmã lhe contou que ela foi fazer naquele local? Ela foi lá, depois do episódio que eu fiquei sabendo, que ela falou que meu pai pediu para ela pegar uma quantia em dinheiro que tinha no escritório, que eu nem sabia. Mas no dia, o que ela falou para a senhora? No dia que ela me ligou, ela falou: a Polícia Federal está na casa do meu pai, me encontra no escritório, ponto. Só ela que me ligou. Acho que quebraram o sigilo telefônico aí, pode até constar. Eu recebi uma ligação somente dela falando isso, ponto. Mas por que encontrar no escritório especificamente? Não, podia ter sido em qualquer outro lugar. Geralmente ela trabalha no escritório, ela ia para lá, podia ser na minha casa, no escritório. Ela falou isso e eu fui. Realmente eu não sabia o que estava acontecendo, fui lá me inteirar do que estava acontecendo com meu pai. Foi isso que eu fui fazer. As atividades do seu pai, depois que ele saiu da Petrobras, a senhora acompanhava? Sabia o que ele fazia? Nada, Excelência. Eu tinha minha vida totalmente independente, não sabia. Se eu fui na Costa Global, pra você ter uma noção, nem na inauguração eu fui. Eu estava grávida do meu 2º filho, então eu tinha minha vida lá de cuidar dos meus filhos, entendeu? Eu nunca trabalhei com meu pai. Entendeu? O último emprego que eu tive acho que foi em 2009, numa empresa, depois eu nunca mais trabalhei. Não sabia de existência de contrato, não sabia de lícito, não sabia de nada. E essas contas do seu pai lá fora? Também não sabia. Chegou a ele abrir alguma conta em nome da senhora? Não, conta em meu nome não. Pediu para a senhora assinar documento para abrir conta lá fora? Não, meu nome não. Perguntas pelo Ministério Público? Só uma questão, Excelência. A senhora mencionou que ficou por volta de 30 minutos lá no escritório da Costa Global nessa manhã. Foi. E o que a senhora viu lá? O que estava acontecendo no escritório? Então, eu fiquei lá, na verdade, tem uma recepção pequena e são 3 salas, né? Tinha uma sala que estava vazia e depois eu fiquei sabendo que meu cunhado utilizava a sala para guardar alguns documentos da empresa dele, que, na verdade, ele tinha uma sala também no próprio prédio comercial que estava no osso, então ele ia começar a fazer obra. Depois do episódio,
Porque eu não ia lá, eu não sabia o que estava acontecendo. Depois ele me falou isso, que ele utilizava aquela sala para guardar algum material dele, da empresa dele. E minha irmã tinha um escritório dela e meu pai tinha um outro escritório, uma salinha para ele, entendeu? E aonde que a senhora ficou? Eu fiquei na sala da minha irmã. Na sala da sua irmã. Isso. E ela estava retirando documentos dali? Assim, eu fiquei sentada, porque eu estava muito aérea ainda, porque pega de surpresa, a gente nunca espera uma coisa dessa acontecer. Nunca tivemos problema nenhum com a justiça. E aí eu fiquei lá sentada, ela ficou mexendo lá numas gavetas, mas assim, eu não sabia do que se tratava, porque eu não fazia parte daquilo, entendeu? Aquilo não era o meu mundo. Eu não fazia parte. Ela estava reunindo documentos. Separando algumas coisas, abrindo algumas gavetas, mas assim, e ver o que ela pegou eu não vi, entendeu? Eu estava lá sentada, olhando internet, consultando alguns advogados, pesquisando, isso que eu fiquei fazendo, entendeu? E o Márcio, a senhora viu? Ele estava lá nessa outra sala, mexendo nas coisas dele. Agora, o que tinha ali, eu não posso afirmar, porque eu não vi. E esse material que a Ariana reunia, ela acondicionou, ela guardou aonde, assim, para retirar? Eu acho que ela, segundo o que ela me falou depois, foi um laptop que ela retirou do Mas o que a senhora viu lá, assim? Isso que é eu importante. vi um computador que ela pegou, algum pouco de papel. Foi isso que eu vi. Dinheiro eu nem vi ela mexendo nesse dinheiro. Eu nem sabia que tinha dinheiro lá também. Eu nem vi ela mexendo nesse dinheiro. A senhora não viu ela entrando na sala do seu pai? Não vi. Eu nem sabia que tinha. Ela pediu ajuda pro Márcio para levar alguma coisa? Não. Ele pegou as coisas dele, ela separou as coisas dela e cada um desceu com os seus pertences. Ok. E ou você, ou ela, ou o Humberto, ou o Márcio, algum dos senhores conversaram com o Paulo Roberto no dia? Não. Eu não recebi nenhuma ligação do meu pai, eu não falei com ele nenhuma vez. Eu recebi uma única ligação da minha irmã. Com a quebra do sigilo telefônico, Vossas Excelências podem comprovar isso. Uma última pergunta. Ela mencionou que o Paulo tivesse pedido para ela retirar alguma coisa de lá? No Sim. dia? Parece que ele falou para ela retirar a quantia que tinha lá. Mas ela disse isso para a senhora lá naquela oportunidade? Não, lá ela não me disse nada, depois que eu fiquei sabendo. No dia não. Entendi. Satisfeito. A defesa tem pergunta? Alguma coisa que a senhora gostaria de dizer no final? Eu gostaria. Realmente, Excelência, eu esperei muito por esse momento, estar em frente de Vossa Excelência aqui, para realmente eu me sentir muito... É muito assim, triste quando você recebe a denunciada por uma coisa que você não fez, entendeu? Eu tenho ali as fotos, o senhor pode comprovar que eu não desci com material nenhum. Pelo contrário, eu desci com 2 bolsas, desci com uma bolsa só. Eu nunca trabalhei com meu pai, eu tinha minha vida de cuidar dos meus filhos, entendeu? De fazer as minhas rotinas. Nunca trabalhei com meu pai. Nem na inauguração do escritório eu fui. Se eu fui lá no escritório dele, foram umas 2 vezes, entendeu? Para saber como é que estava. Não sabia de contratos que tinha, de valores, não sabia de nada disso. Então, é muita tristeza, assim, de você ser colocada, denunciada num processo por suposições, né, sem ter provas cabais e provas concretas. Então, eu só peço a Vossa Excelência que me absolva realmente desse processo, porque eu não tive culpa nenhuma, não pratiquei ato nenhum ilícito. É só isso que eu... Tá bom, senhora Alexandre. Tá. Então, já está encerrado o depoimento.